Fundo de cortiça. Ao centro, ilustração de folhas de papel brancas com um alfinete vermelho no topo. No centro das folhas há um retângulo rosa claro. Nele, em letras pretas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e Estado de Direito. No canto inferior esquerdo, em letras pretas, de 27 de fevereiro a 3 de março. Vamos dar continuidade ao nosso seminário. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras: São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado há uma bancada de madeira com 5 lugares e o logo da República Federativa do Brasil. Ao centro está o desembargador Nino Toldo, um homem de pele branca, traje terno cinza, camisa branca e gravata azul. Comemorativo das novas instalações da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, EMAG, que tem como tema geral liberdade de expressão, liberdade de imprensa e Estado de Direito. O tema de hoje é liberdade de imprensa, aspectos jurídicos, civis e penais, o uso do sistema judicial para cercear a liberdade do jornalista. Eu quero fazer a apresentação da mesa, inicialmente informando que a doutora Thais Gasparian, que estava como painelista hoje, por razões particulares, ela não poderá participar, ela nos avisou, pediu desculpas pelo imprevisto, mas sentimos a ausência dela, evidentemente, mas vamos prosseguir no nosso evento. E eu quero apresentar aqui, inicialmente, ao meu lado, a jornalista Patrícia Campos Melo, e ela é repórter especial e colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da TV Cultura. Cobre relações internacionais, direitos humanos e economia global. É membro da diretoria da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Business and Economic Reporting pela Universidade de Nova York. Foi correspondente do jornal Estado de São Paulo em Washington de 2006 a 2010. É autora dos livros A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, Lua de Mel em Kobani e Índia, da Miséria à Potência. Recebeu vários prêmios, dentre eles o prêmio Maria Morse Cabot, 2020, a mais antiga premiação a jornalistas concedida pela Universidade de Colômbia, e o Prêmio Internacional de Jornalismo do Rei de Espanha, em 2018. É uma honra tê-la aqui, uma alegria muito grande, e seja muito bem-vindo aqui na nossa escola. Temos aqui a minha direita ainda, o Dr. Walter Cláudio Scottenburg, é professor de Direito Constitucional e Procurador Regional da República aqui em São Paulo, é livre-docente em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, doutor em Direito do Estado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Paris II, professor do Centro Universitário de Bauru, Instituição Toledo de Ensino, e convidado de diversas instituições de ensino. Foi procurador do Estado do Paraná e autor de livros na área de Direito Constitucional, e também tem diversos artigos publicados. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter Scottenburg. Aqui à minha esquerda, meu caro amigo Per Paulo Cruz Bottini, é professor livre-docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. Esteve à frente da Secretaria da Reforma Judiciária do Ministério da Justiça e do Departamento de Modernização Judiciária do mesmo órgão. Foi membro efetivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Comissão de Juristas, instituída na Câmara dos Deputados para a revisão da Lei de Drogas. É presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão da Ordem dos Advogados do Brasil. É autor de livros, artigos, publicações e revistas na área de direito penal. Muito bem-vindo, Pierre. E à minha esquerda, meu querido amigo, Nelson Alves, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, entidade que eu também tive a honra de presidir, de 2012 a 2014. O Nelson veio de Brasília especialmente para este evento e eu quero aqui fazer o reconhecimento público disso, porque eu sei o que é a tarefa de um presidente da JUF, as dificuldades que tem para organizar a sua agenda, e ele reservou este tempo, este momento para a nossa escola de magistrados, para o nosso tribunal, para este evento especificamente. Nelson, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, e ele participará como debatedor, trará a sua experiência também da relação existente
que a JUF faz muitas vezes essa ponte entre o jornalismo, entre a imprensa e o judiciário. Muito obrigado, Nelson. Aqui, a ideia é trazermos agora, aprofundar um pouco os aspectos que foram trabalhados ontem, foram tratados ontem, sobre a liberdade de imprensa, agora sobre um aspecto mais jurídico, embora a Patrícia não seja jurista, ela está preocupada, mas a experiência profissional dela, a vivência dela, quanto a esses aspectos especificamente, até o uso do aparato judicial para o cerceamento do direito da liberdade de imprensa, da atividade do jornalista, ela tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar. Então, eu vou iniciar pela Patrícia. Não há um tempo pré-determinado, apenas eu devo avisar que hoje, diferentemente de ontem, talvez nós tenhamos que ser um pouquinho mais restritos em relação ao tempo total do evento, mas não há um tempo específico determinado. A ideia é fazermos uma rodada de colocações, e depois o debate, a troca de informações. Então, Patrícia, com a palavra, muitíssimo obrigado novamente. Ao lado esquerdo, a jornalista Patrícia Campos Melo, mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja blusa preta com detalhes brancos. Bom, agradeço muito pelo convite, desembargador, todos vocês, é uma honra estar aqui, ir. Já peço desculpas aqui, eu achei que a doutora Thais ia estar aqui para me corrigir se eu falasse alguma imprecisão jurídica ou sobre os meus casos. Espero que esteja tudo bem com ela e vocês me perdoem aí se eu disser alguma besteira. Vou fazer um fact-check. Bom, eu sou uma jornalista que eu nunca fui jornalista de política, eu sempre cobri internacional, refugiados, eu viajava muito, fazia reportagens de guerra na Síria, na Líbia, então não tinha muita experiência com cobertura de política, só política internacional. E até 2018 eu nunca tinha sido processada na minha vida. Então, quando eu recebi o primeiro processo, que era do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, eu quase morri do coração, se vocês podem imaginar. Para mim foi uma coisa assim absolutamente, e imagino que esse deva ser o efeito de processos jurídicos de autoridades contra várias pessoas. Obviamente isso faz parte dos direitos, né, das pessoas recorrerem à justiça, etc. Mas estou falando só da minha experiência pessoal, que foi assim uma coisa avassaladora. Eu não sabia muito como lidar com aquilo. Era um processo pedindo para revelar fontes de uma matéria, que também era uma coisa muito complicada, né, se isso fosse aceito para liberdade de imprensa. E a partir disso, eu continuei fazendo várias coberturas sobre o uso de redes sociais, uso de dados privados, em tentativas aí de manipular o debate público. E aí eu, infelizmente, entrei nesse mundo de que os processos são usados também de forma a tentar intimidar ou silenciar o jornalismo. Nos Estados Unidos, desculpa, na Europa, você tem a gente até falou sobre isso com o Pierre, há um tempo atrás eles aprovaram uma legislação contra o que eles chamam de SLAPP, né, que é Strategic Litigation Against Public Participation. Então, é o uso da justiça para silenciar jornalistas, ativismo, etc. E eu temo que aqui no Brasil a gente, isso não é novo, claro, a gente viva isso, né, essa instrumentalização da justiça para além do direito de acesso à justiça das pessoas que se sentem prejudicadas por reportagens, sempre deixando claro, o jornalista erra, e se errar tem que corrigir, e conforme for, pagar. Mas muitas vezes esse tipo de recurso judicial está sendo usado não em relação a erros. Eu vou dar um exemplo. Um dos processos, vários processos que eu sofri desde 2018, quando eu, felizmente, entrei nessa seara, foi em relação a uma reportagem que eu fiz usando
dados da Lei de Acesso à Informação. Era uma planilha oficial com dados exatos retirados da SECOM. E eu fui processada por causa disso. A gente até acha, deve ser uma coisa que não vai prosperar, mas para o jornalista, cada vez que vem um processo, isso significa... É um jeito de, deixar com medo, de fato, você fica com medo. 2, o tempo que toma, né, em diversas coisas. E muitas vezes é isso, são processos fúteis, né? Você sabe que se você fez uma transcrição literal de um documento oficial obtido pela LAI, normalmente você não é processado por causa disso. E eu digo tudo isso do ponto de vista privilegiado de uma jornalista que é CLT, eu sou contratada de uma empresa que me oferece assistência jurídica. Se eu não tivesse assistência jurídica, eu não sei o que eu ia fazer. Porque imagine todos os jornalistas que ou são freelancers, ou hoje em dia cada vez mais as empresas terceirizam os funcionários ou não oferecem assistência jurídica. Quantas pessoas deixam de investigar e publicar investigações com medo de ser processado? Se você for processado, como é que você vai pagar advogado? Não vai, é a menor chance. Sim. Não conheço muita gente jornalista que fica rico sendo jornalista, né? Patrícia sorri e olha para o desembargador Nino Toldo. Se ficar rico, sei lá, só se ficar famoso na TV, mas no normal, né, não consegue nem pagar o aluguel, imagina do advogado. Então, inclusive a Thaís, que criou esse Instituto Torna Voz, que é uma coisa super importante de oferecer assistência jurídica. Porque o efeito sobre jornalismo investigativo, desse uso, né, seja daquele uso clássico, como foi feito com a Elvira Lobato, da Igreja Universal, processar ela em mais de 100 processos no país. Ela perdeu um ano inteiro só para fazer isso, lidar com esses processos. Ou mesmo você ter determinados empresários, por exemplo, o empresário Luciano Hang, ele está processando quase 40 pessoas entre jornalistas e pessoas que opinaram nas redes sociais. 40. Com processos que variam, por exemplo, eu fui processada por R$2 milhões. Por reportagens em que a pessoa foi ouvida, etc. Então, obviamente, acho que tem que ter um equilíbrio disso, do direito da pessoa que se sentiu lesada por uma matéria jornalística recorrer, mas também um equilíbrio com uma pessoa que tem um poder econômico, ela pode acionar a justiça seguidamente em série para intimidar jornalistas, né? Então, você pensa, se uma pessoa moveu 40 processos, ou caso da Igreja Universal, em 100 lugares, eu não sei como a justiça poderia lidar com isso, não sei se... Eu sei que tem algumas coisas, talvez, obviamente vocês sabem mais que eu, sobre o que está sendo feito em relação a isso. Mas eu acho, e sempre lembrando, jornalista erra bastante, a ideia é corrigir, se não for suficiente, corrigir, e se for condenado, você vai pagar. Mas daí é você enfrentar esse uso, transformar a justiça em uma arma para silenciar, né, para as pessoas ficarem com medo, porque efetivamente eu conheço várias pessoas que falam assim, eu não vou mais investigar isso aqui, porque se eu tomar um processo eu não tenho como pagar o advogado. Acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer, depois eu posso desenvolver, mas assim, é isso, eu só posso colaborar aqui com a minha experiência prática posso também falar dos processos que eu movi depois, também nunca tinha processado ninguém, e aí eu processei o presidente da República, mas também foi um recurso extremo. Pois é. Patrícia bebe um copo de água. Foi também um recurso extremo diante de uma campanha de difamação que não parava. Mas é isso. A imagem volta ao desembargador Nino Toldo, que concorda com a cabeça. Obrigado, Patrícia. É muito importante, até a partir né, de uma situação concreta de cerceamento ou de tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa pelo uso do aparato judicial. Talvez o Walter possa dar a visão agora, uma visão dupla aí, né, no aspecto civil e também do ponto de vista institucional do Ministério Público nessas situações. Na ponta esquerda da bancada, o professor Walter Claudius Rotenburg. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Saúdo todo mundo na figura do Dr. Nino Toldo.
Homem de pele branca e cabelos pretos. Traja terno preto, camisa branca, gravata cinza e óculos de grau. E agradeço bastante também a indicação do meu nome pelo professor José Carlos Francisco, dizer que isso aqui é uma honra muito grande, eu fico muito encabulado diante desses ícones todos que nos esclarecem e nos sensibilizam sobre essas questões. Acho assim, uma das grandes inquietações é a busca desesperada por parâmetros objetivos que pudessem nos orientar a respeito do espectro da liberdade do jornalista e do que o sistema jurídico poderia fazer. E um dos lugares que pudessem aquietar um pouquinho essa nossa aflição é o direito internacional. O Conselho Nacional de Justiça acaba de, há muito pouco tempo, publica uma recomendação determinando a observância dos tratados internacionais e da jurisprudência das cortes internacionais. Então, acho que um lugar interessante para a gente procurar esses misteriosos e talvez inacessíveis critérios objetivos, parâmetros que norteassem a nossa atividade, seja o direito internacional. Eu vou fazer uma breve referência aqui ao caso Moya Chacon e outro contra a Costa Rica, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2022, e que se aproxima muito de uma dessas histórias contadas pela Patrícia, né? Um jornalista obtém uma informação oficial que ele vai checar com o ministro sobre episódios de extorsão e tráfico de bebidas alcoólicas na Costa Rica e elabora uma reportagem sobre isso. Ele sofre um processo que tem a dupla vertente criminal e também civil. Esse caso, ele é condenado em pouco mais de 10 mil dólares. Ele comenta, ambos os jornalistas, um deles, inclusive, com uma posição alta no meio de comunicação, comenta a intimidação, comenta como isso afeta o universo íntimo ali do jornalista que não tem grandes meios financeiros, então ele se sente intimidado, mas ele se sente também muito enfraquecido do ponto de vista, né, da saúde financeira, família, isso desestrutura de alguma forma, ou seja, são histórias trágicas, histórias que se repetem, né, na vida dos jornalistas, na vida das sociedades. Isso vai parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se eu sou fiel, eu tentei tirar aqui algumas grandes diretrizes desse caso super importante, internacional, recente, e alguns parâmetros que ajudam a iluminar tudo isso. Primeiro, a absoluta importância da atividade jornalística na democracia. Segundo, o efeito intimidatório da responsabilização de jornalistas, né? Potencializa a intimidação dos jornalistas. Terceiro, a inadequação do direito penal. Enfim, não sou um especialista, o professor Pierpaolo está aí, mas eles dizendo assim que alguns tipos penais são muito fluidos, eles trabalham muito com uma perspectiva subjetiva das suscetibilidades dos homens públicos, e de modo que o direito penal, pelo menos aquele direito penal, não é adequado para um tratamento convincente disso. A exigência de uma apuração jornalística razoável, portanto, o jornalista como um profissional que tem, sim, que engaja a sua responsabilidade, porém não exaustiva, né? Fazendo aquilo que está ao seu alcance de uma maneira razoável. Preferência, como consequência jurídica, do direito de retificação, do direito de resposta. Então, tirando, né, do espectro das armas com as quais o direito deve combater eventuais abusos, tirando o espectro repressor do direito penal, mas também essa ideia sempre monetarizada de altas indenizações. Achei muito interessante isso da Corte, com sensibilidade, falar da preferência por uma espécie de direito de resposta, por uma perspectiva de retificação. E uma indenização, quando rolar, que seja uma indenização proporcional e módica. Bom, são alguns parâmetros que a gente procura tirar do direito internacional. Agora... O professor Walter vira uma página e lê. Talvez nós pudéssemos também fazer uma construção jurídica um pouquinho mais completa se nós invocássemos aqui algumas dimensões desses direitos fundamentais em jogo, especialmente da liberdade, dita liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, que não devem ser tratadas apenas como direitos fundamentais sob a ótica subjetiva, mas também sob a ótica promocional, prestacional e objetiva. Isso significa que o poder público, que a sociedade de uma maneira geral, de instituições como a Justiça e o Ministério Público, devem zelar para que os jornalistas tenham condições adequadas e efetivas de prestar os seus serviços.
e que essas instituições elas estejam orientadas, não é, para proporcionar esse contexto adequado, que, por exemplo, deve prever um quadro legislativo conforme, um quadro legislativo contemporâneo. E aqui eu mencionaria o trabalho do Ministério Público na discussão sobre a desnecessidade do diploma de jornalista. Essa foi uma ação civil pública que se iniciou em São Paulo, pela mão do Ministério Público Federal, passou pelo Tribunal Federal da Terceira Região, uma legislação adequada, e a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive na DPF número 130 também, que fala da não recepção da lei de imprensa vinda da época da ditadura, isso é muito importante. O desempenho de instituições públicas que estejam a par da situação, que tenham a sua sensibilidade aguçada, como foros como esses aqui, né, que visam instruir melhor os profissionais do direito. Nós temos algumas decisões recentes do Tribunal Federal da Terceira Região que destacam a liberdade de expressão, mas não esquecem da responsabilidade dos profissionais jornalistas também, e um olhinho em como se estrutura a iniciativa privada também, né? A maneira como as empresas dos meios de comunicação tratam o seu grupo de servidores, funcionários terceirizados em si, que são jornalistas, não pode ser exatamente a mesma da iniciativa privada em geral, como um patrão trata o seu empregado, né? Há aqui, claro, deveres de objetividade, uma tolerância maior em relação ao espectro ideológico, então também a iniciativa privada precisa se orientar nesse sentido. Eu acho que uma das grandes discussões, já que eu mencionei aqui a desnecessidade do diploma de jornalista, uma das grandes discussões jurídicas é como identificar a qualificação do jornalista, o que é um jornalista hoje, se ele não precisa, e acertadamente não precisa de diploma, mas se também o meio informático permite que qualquer pessoa produza conteúdo e divulgue esse conteúdo, então nós em direito, acho que nós ainda estamos tateando e precisamos reconfigurar o que é o jornalista, né? Qualquer um não pode ser jornalista, mas também não podemos fazer exigências muito severas. Eu acho que o papel do Ministério Público também tem sido, nesse lado objetivo, estrutural, de análise das concessões das empresas de meios de comunicação, que é um problema seríssimo. Então, a discussão, né, sobre essas concessões indevidas, eventualmente, sobre a reprodução dessas concessões. Nós tivemos, por exemplo, ações civis públicas em que redes de televisão demonizam, eu uso propositadamente essa expressão, demonizam religiões de matriz africana, há programações que são acessíveis, às vezes até orientadas para um público menor, que é um público particularmente vulnerabilizado. Há programas tipo policialescos que inferiorizam as mulheres, e esses casos, esses programas policialescos, né, que é preciso uma dupla leitura para você perceber o quanto ali de inferiorização e de reificação da situação da mulher são incorporados, mas eu tiro, né, esse repertório de casos que passaram pelo Tribunal Federal da Terceira Região. E, por fim, nessa apressada colocação aqui, eu veria duas vertentes assim a serem exploradas. O professor Walter entrelaça os dedos. A primeira é uma discussão mais sóbria sobre a possibilidade da utilização de medidas judiciais liminares. E dirão assim, poxa vida, né? Mas esse evento é orientado, vocacionado para a gente discutir o papel dos jornalistas, a proteção dos jornalistas, o desempenho dos direitos fundamentais dos jornalistas diante de um uso e abuso do direito, do arsenal repressor do direito, e eu venho aqui falar de medidas judiciais liminares. Elas fazem parte das possibilidades jurídicas, elas estão previstas na Constituição, na inafastabilidade da jurisdição, elas precisam ser lidas com absoluta excepcionalidade, com uma fundamentação muito rígida, submetidas ao escrutínio, mas elas não podem ser descartadas. Por mais antipático que isso possa parecer, o direito também conta com a possibilidade de medidas judiciais liminares. Por exemplo, com relação aos direitos de menores, tem uma decisão do TRF da Lavra do desembargador Eric Gramstrup sobre um programa da Bandeirantes, né, que trabalha, assim, flerta com pornografia, com alguma coisa assim bastante agressiva e inclusive divulga o rosto de uma menor que teria sido adotada por uma figura conhecida. Então, aqui é uma afirmação, né, da possibilidade da utilização dos mecanismos jurídicos em face dos direitos dos menores.
a questão da privacidade, da autodeterminação informativa, inclusive a posição dos jornalistas em relação ao direito ao esquecimento, que é um assunto que, a juízo de alguns teóricos, como o professor Ingo Sarlet e outros, não está devidamente resolvido ainda no Supremo Tribunal Federal. É uma decisão muito interessante, porque ela procura formar um precedente, um tema, mas ao final ela diz, mas tudo depende de cada caso. Então, quer dizer, qual é a validade, né, de um precedente, se ele é seguido se ele é seguido da possibilidade de ponderação. Portanto, privacidade e autodeterminação informativa também são lugares que podem ser protegidos, eventualmente até com medidas liminares. A segurança da sociedade do Estado, o professor Pierpaolo tem até, num recente artigo de jornal, ponderado que o Estado de Direito não pode admitir a manifestação violenta pelo fim do próprio Estado de Direito. Então, nós temos a discussão complicadíssima da segurança da sociedade e do Estado, e uma possibilidade de controle prévio das fake news, que é outra discussão da ordem do dia complicadíssima. Também não podemos carrear aos meios, não é, uma responsabilidade exagerada. Por outro lado, isso também não é a terra de ninguém. E finalmente, uma última diretriz, assim, também da moda, mas muito interessante, que é a utilização de mecanismos de solução alternativa de conflitos, né? De repente, talvez o judiciário também não seja sempre o lugar mais adequado, ou ele pode instaurar uma grande mesa onde as partes podem tentar consertos. Os mecanismos de solução alternativa de conflitos também são uma tendência contemporânea do direito. Agradeço a paciência, muito obrigado. O professor Walter bebe um copo com água. Eu esqueci de falar uma coisa, posso contar? Desculpa, é que eu esqueci uma coisa que acho que talvez seja interessante, porque é o outro lado. Não, eu só me lembrei aqui, talvez eu me coloquei na pele de talvez pessoas que processem jornalistas e se sintam injustiçadas, que é o outro lado. A imagem abre e mostra toda a bancada. Um dos processos que eu movi foi contra um jornalista / blogueiro que usou as redes sociais dele todas para dizer coisas tipo que eu era uma prostituta, que eu oferecia sexo, e pedir para as pessoas mandarem memes pornográficos, nudes, etc., e sempre marcando o meu nome. E eu o processei, né, por danos morais. Ele ganhou em primeira instância e o juiz argumentou que era liberdade de imprensa. A imagem foca em Patrícia, que sorri. Então, eu imagino que seja uma coisa muito complicada, depois ele perdeu em segunda instância. Mas, assim, é uma coisa muito complicada também, né, determinar até onde vai. Novamente, a imagem abre e mostra toda a bancada. Obrigado, Patrícia, pelo acréscimo. Eu vou acrescentar também O desembargador Nino Toldo se aproxima do microfone. uma situação concreta também que a JUF viveu, enquanto se falava quando eu era presidente, houve um grande jornal que no seu editorial mencionava um fato e relacionava tudo isso, e usou, no seu editorial, usou 7 ou 8 vezes a palavra, a JUF. Só que o fato não era da JUF. Então, eu falei isso até pelo soluções alternativas de conflito. Mas a JUF, ela tem uma expressão grande no meio. Então, na época, eu entrei em contato com o advogado do jornal e reconheceram o equívoco, e ali nós resolvemos, houve uma composição para que aquilo não fosse, porque o editorial significava, aí me corrija se eu disser alguma besteira, né? O desembargador Nino Toldo se vira para Patrícia, que sorri. O editorial é a palavra do jornal. É a opinião do jornal, é a posição oficial do jornal. Então, um equívoco Patrícia sente com a cabeça. grave dentro do editorial, eles quiseram fazer uma composição, mas foi com a JUF. Por que eu estou dizendo isso? Porque, neste caso, era a JUF. Mas há situações que também eu ponho para ponderação, uma situação inversa, que é a seguinte: muitas vezes o jornal ou a imprensa, seja qual for o órgão, tem uma força que o indivíduo não tem. Então, também, penso eu, pode-se alguém, olha, aquela pessoa X é um problema. Então, faça-se
uma investigação em cima daquela pessoa e se coloque aquilo diuturnamente, e até quando aquela pessoa aguenta isso. Não aguenta. Eu penso que não aguenta. Eu, por exemplo, se fosse eu não aguentaria. Acabaria tendo essas. Eu não vou falar mais nada porque eu não aguento disputar com o jornal. O jornal não tem. A correlação de forças é desigual. Agora, hoje você tem as redes sociais, que tem muito Não, mais força que o jornal. Pois é. Aí a gente entra. E aí entra o outro lado da discussão, que é exatamente quais são os limites, que é ser jornalista a partir do momento em que não se tem a regulamentação da profissão de jornalista, não há necessidade do diploma. O que é ser jornalista? Esse blogueiro / jornalista, ele é jornalista efetivamente para agir desta forma? É assim que deve agir um jornalista? Não tem e aí é uma pergunta que pus ontem para debate do jornalista aqui presente, se teria sido essa decisão uma decisão adequada, não. Porque a razão de ser do afastamento disso foi não ter nenhuma hipótese de cerceamento de defesa. Mas qual é o limite? Toda profissão regulamentar tem um limite ético. Existe um código de ética. Qual é o código de ética de um blogueiro? Qual é o código de ética de um tio do Zap? Patrícia ri. Esse é o ponto que a gente está. Mas eu não quero. O desembargador Nino Toldo encosta no braço do professor Pier Paolo. Se não me entusiasmo, começa a falar. Então, Pier, você com a palavra e eu fico quietinho. Ao lado direito, o professor Pier Paolo Cruz Bottini, homem de pele branca, cabelos pretos e barba grisalha. Traje terno e camisa cinza, gravata preta e óculos de grau. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer ao Nino Toldo pelo convite de discutir numa mesa de amigas e amigos. Eu acho que com muita vontade para discutir esse tema aqui, e diante de juízes e servidores da justiça. Queria agradecer ao Nino, queria cumprimentar o Walter, queria cumprimentar minha amiga Patrícia Campos Melo, que foi vítima, efetivamente, de uma violência institucionalizada. Eu acompanhei isso de muito perto. Meu presidente da JUF, Nelson. Eu ia fazer uma introdução aqui, mas eu já vou pular para o ponto concreto, que é a gente tem uma discussão, muitas vezes acadêmica, muitas vezes política, sobre os limites. Flashes de fotografia sobre o professor Pier Paolo. Abstratos da liberdade de expressão. Olhamos para os Estados Unidos, olhamos para a Europa, que tem definições muito diferentes, mas no fundo, eu penso na figura do juiz ou da juíza na ponta. Chega uma situação dessa e nós não oferecemos, nós, por exemplo, academia, sociedade e mesmo o legislador, A câmera se aproxima do professor Pier Paolo. poucos critérios concretos para que o magistrado ou a magistrada decidam efetivamente quais são os limites da liberdade de expressão. Porque a gente pode vir aqui falar sobre a Constituição, como ela protege a ampla liberdade de expressão, a gente pode falar sobre os limites, etc., mas no fundo, conceitualmente, parece ser muito fácil decidir o que é liberdade de expressão e quais são os limites. Eu tenho certeza aqui que qualquer juiz que já se deparou com um caso concreto, sabe a angústia que é a falta efetiva de limites claros a respeito disso. Eu estou falando aqui como advogado que já atuei em vários casos, e eu imagino aqui como é complicado. Então, eu acho que todo esse debate precisaria se pautar. Eu já disse ao Nino que ia sugerir isso, para que se criasse talvez um grupo de trabalho para recolher a casuística daquilo que vocês vivenciam no dia a dia, a Justiça Federal e Estadual, para que, eventualmente, nós pudéssemos fazer uma análise dos casos concretos, trabalhar em cima desses casos concretos, porque senão a gente fica, muitas vezes, e eu falo como acadêmico, e isso é um pecado da academia no Brasil, a gente fica discutindo ali dentro das bibliotecas o caso americano, o caso europeu, mas no fundo, quando a gente se depara com uma situação dessa, de um blogueiro, o que é jornalista ou o que não é jornalista, a gente carece um pouco de situações. Então, eu queria só começar com essa provocação e com essa sugestão de que talvez fosse o caso de fazer um estudo casuístico mesmo, ver quais são os casos problemáticos sobre os quais a gente pudesse identificar uns critérios. Eu acredito, e veja, em especial no momento atual, em que um setor da sociedade defende o discurso de ódio e ataques a jornalistas, como fizeram com a Patrícia, como liberdade de expressão, ou sob a roupagem da liberdade. Então, o sujeito diz que ele pode sugerir que alguém entre na Justiça Federal e mate os desembargadores, porque isso é liberdade de expressão. Ele pode sugerir ou pedir memes contra uma jornalista, porque isso é liberdade de expressão. Então, ou a gente trabalha
para conceituar claramente o que é liberdade de expressão, quais são os seus limites, ou a gente não vai conseguir fazer essa discussão e vai cair nessa armadilha conceitual que é propositadamente criada para que a sociedade não consiga se posicionar frente a isso. Eu acho que, apesar do nosso sistema, e vou ser bastante rápido aqui, mas apesar do nosso sistema não fazer uma opção clara, conceitual, sobre quais são os limites de liberdade de expressão que a gente atura como sociedade, os Estados Unidos eles fizeram essa opção, a Europa fez, o Brasil acabou que não fez, mas eu ainda acho que a nossa legislação aponta alguns critérios, não claros, mas que pelo menos dão um ponto de partida. Eu acho que basicamente o que ela diz é plena liberdade de expressão, e quando eu falo de liberdade de expressão, eu não falo só de liberdade de imprensa, eu falo de liberdade acadêmica, eu falo de liberdade de manifestação de pensamento. No entanto, eu tenho um limite. O limite é a honra, o limite é a agressividade, a incitação ao ódio, e um terceiro limite é a questão das fake news, no sentido da divulgação de inverdades sabidas de forma dolosa com a intenção de prejudicar. Porque daí a gente sai daquela discussão também de quem é o dono da verdade, quem vai dizer o que é verdade. Não, eu não estou discutindo nesses casos, eu estou dizendo o sujeito que sabe que está contando uma inverdade e o faz com intenção dolosa de prejudicar. Então, para mim, são 3 critérios. É a honra, é a questão do discurso de ódio e a questão das inverdades dolosas. O que me parece, quais são as dificuldades aqui? Primeiro, no campo da honra. Eu acho que todo mundo que trabalhou no direito penal e lidou com calúnia, injúria e difamação sabe da dificuldade de entender o que vem a ser. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem uma honra, um conceito de honra na nossa jurisprudência é algo que muitas vezes é relativizado de acordo com o portador da honra. E eu acho que até está certo. Eu acho que eu, enquanto particular, tenho um espectro de honra diferente daquele que se expõe publicamente. Agora, de qualquer maneira, a gente precisa construir isso melhor. Eu acho que eu, enquanto particular, tenho uma esfera de intimidade e privacidade que tem que ser mais respeitada do que aquele que exerce uma função pública. Ok, mas até onde que isso pode acontecer? Quando a gente fala em honra, a gente tem que discutir os limites da imunidade parlamentar. Pode um senador, pode um deputado federal, dentro da sua imunidade parlamentar, agredir uma jornalista? Pode agredir um jornalista? Quais são os limites dessa imunidade? E começam a ser discutidos pelo Supremo. Eu acho que o campo da honra talvez seja o campo conceitualmente mais difícil da gente trabalhar, porque efetivamente a gente tem essa dificuldade, mas de qualquer forma ele é importante. O segundo é o campo do discurso de ódio, e aqui, apesar das discussões, eu entendo que o critério aqui é muito claro. O critério é o da violência ou da grave ameaça. Ou seja, o sujeito, através da sua liberdade de expressão, pode expressar qualquer ideia, qualquer pensamento, por mais absurdo ou estúpido que seja, desde que ele não proponha um ato de discriminação, um ato de agressão ou um ato de ameaça. Então, o sujeito que quer propor o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ele pode. O que ele não pode é fazer que nem fez o Daniel Silveira ou Roberto Jefferson, sugerir que as pessoas entrem no Supremo, abro aspas, peguem os ministros pelo pé e joguem os ministros no lago. Isso extrapola a liberdade de expressão, porque isso é incitar a violência, isso é incitar a criminalidade. O sujeito pode defender a ditadura? Pode. É estúpido, é sem noção, é. O que ele não pode é defender a mudança forçada de regime através da violência. Ele pode defender a monarquia, que a depender do tipo de monarquia, não deixa de ser uma ditadura. Ele pode defender. O que ele não pode é a instituição forçada e violenta. Eu tive uma discussão recentemente nos jornais, e o professor Walter até mencionou, quando uma professora disse que o Bolsonaro poderia defender o fuzilamento da petralhada. Eu acho que não pode. Se eu defender um fuzilamento de alguém, eu estou defendendo uma agressão. Eu estou induzindo as pessoas a praticar um crime. Então, isso não pode. Ele quer criticar a petralhada, ele quer defender o fechamento do PT, ok. Mas defender o fuzilamento, ele não pode. Então, aqui, para mim, é muito claro. E, por fim, a defesa a questão das fake news. Eu vou encerrar com isso aqui, que é um ponto importante. A gente hoje vivencia o espraiamento doloso de algumas inverdades com várias finalidades de prejudicar vários sistemas. Isso é novo no Brasil? Não. A nossa legislação penal trata disso? Trata. Vários tipos penais, e quem está aqui na Justiça Federal sabe que, no fundo, eles punem a fake news. Então, o crime que viola a manipulação de mercado de capitais, ele está punindo a fake news.
o sujeito que proíbe, na lei de crimes financeiros, a divulgação de prospectos falsos sobre instituição financeira, está proibindo fake news. O sujeito que proíbe, enfim, vários momentos da nossa legislação, a gente proíbe fake news. Então, quando a gente fala em fake news, e aqui do ponto de vista punitivo, a gente, no fundo, está falando de alguém que espalha uma clara inverdade, sabendo que é inverdade, com a finalidade ou de um benefício econômico, ou de prejudicar alguém, ou de afetar um pleito eleitoral. Isso claramente é crime previsto. Denunciação caluniosa, falso testemunho, ou seja, a gente convive com fake news no nosso mundo jurídico há algum tempo e não é nenhuma novidade. É claro que quando a gente vai para o campo das meias-verdades, a gente vai discutir quem que vai definir o que é verdade ou não, se é uma plataforma, se é o governo, mas são legítimos. Mas, no fundo, no campo penal, a gente tem isso muito claro. Quando há uma mentira clara e dolosamente espraiada, a gente tem vários tipos penais para isso. Então, eu só queria encerrar e dizer que, no fundo, o que eu estou trazendo essas questões é para que a gente tenha a oportunidade de usar esse debate para começar. Eu acho que é importante que não só as pessoas do mundo jurídico, mas aqui Patrícia representando o mundo da comunicação, a gente precisa sentar, a gente precisa discutir esses limites, a gente precisa, de alguma forma, apresentar alguma coisa um pouco mais objetiva, um pouco mais concreta, porque, no fundo, a gente precisa colaborar com aquele que está julgando. É claro que não é decidir por ele, mas, de alguma forma, oferecer algum critério com base em tudo aquilo que já se discutiu para facilitar a vida daquele que exerce a jurisdição. Fora desses limites, fora da honra, da agressividade e do espraiar dolosamente em verdades, eu acho que é plena a liberdade de expressão. Não existe qualquer limite à liberdade de expressão. Eu quero só encerrar com um trecho de um voto do Pedro Chaves, já no milênio passado, no Supremo Tribunal Federal, onde eles discutiam a punição ou não, Patrícia, de um jornalista que tinha... O professor Pier Paolo puxa o microfone e se aproxima. Tinha falado mal do Supremo Tribunal Federal. E o que ele diz, e eu acho que essa frase do Pedro Chaves é muito interessante, porque ele faz um ataque à imprensa, mas não defende a liberdade. Ele diz: nós temos sofrido, senhor presidente, os desmandos da imprensa brasileira. Imprensa nem sempre orientada para o bem do país. Isso diz ele. Imprensa que não respeita nem a dignidade alheia, pois nela militam indivíduos que se arrogam a título de jornalista e que não passam de hienas da reputação dos outros, diz ele. Mas tudo isso é preferível a uma imprensa amordaçada, a uma imprensa presa, a uma imprensa vilipendiada. E, nesse sentido, ele acaba... E aquele jornalista era muito próximo de um blogueiro, porque o que ele fez no caso concreto era muito próximo, mas o que ele diz é: se eu não estiver dentro desses 3 limites, eu acho que efetivamente vai ter. Eu acho que é isso que tem que nortear toda a nossa discussão, é isso que tem que nortear a construção do nosso direito. Basicamente era isso. Muito obrigado. A imagem abre e mostra toda a bancada. Obrigado, Pia, das suas observações. Já passo para o Nelson fazer algum comentário. Nelson, algum acréscimo? Na ponta direita da bancada, o juiz Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, homem de pele branca e cabelos pretos, traje terno preto, camisa branca, gravata rosa e óculos de grau. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui formalmente nosso presidente, o nosso diretor da escola da magistratura TRF3, Madonino Toldo, ex-presidente da JUF, a quem agradeço muito o convite de estar aqui hoje, representando a JUF, sobre um tema de tamanha importância. Quero cumprimentar também a jornalista Patrícia Campos Melo, Dr. Walter Rotenburg, procurador regional da República, e o Dr. Pier Paolo Cruz Bottini, amigo, não só meu, mas da JUF, também dos juízes federais. Esse tema de Madonino é fundamental, essa questão da liberdade de expressão dentro do conceito de Estado democrático de direito. Nós passamos, nos últimos tempos, momentos atípicos, na verdade. Nós, durante muito tempo, vivemos num regime democrático após um regime ditatorial, e nos últimos tempos nós tivemos momentos complexos e perigosos, diria eu. Como o Zimadonino mencionou, a JUF tem uma relação muito próxima com a imprensa, e isso é de todos conhecido, até pela atividade que a JUF realiza, a representação da magistratura federal, e, por vezes, está
logicamente dentro dos acontecimentos históricos, e é objeto de cobertura da imprensa. Então, nós temos essa relação muito próxima com a imprensa. E eu tenho dito aqui, até puxando novamente para essa questão do tema, né, do objeto do seminário, que é preciso fazer uma diferenciação muito grande e específica, e aqui o professor Per Paulo fez, já iniciou essa diferenciação, entre o que é liberdade de expressão e o que é, e aqui eu boto entre aspas, liberdade de agressão. São coisas muito diferentes. A liberdade de expressão é aquela que foca, como disse Per Paulo, em ideias. O mundo civilizado é feito de ideias, de troca de ideias, impressões, convencimento. Isso é o que funciona dentro de uma sociedade civilizada. Liberdade, aqui de novo, entre aspas, de agressão, é a barbárie. Isso não é admitido dentro do nosso ordenamento de forma alguma. Então, ontem eu estava até, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo, tratando de um outro tema, e ele dizendo que o gabinete dele virou um cartório criminal. Mas por que virou? Porque houve o uso dessa, entre aspas, liberdade de agressão, e não ficou apenas nas palavras. Partiu para o ato físico, mesmo de se destruir sedes de poderes da República. Algo inimaginável até pouco tempo atrás e que, obviamente, não pode ser tolerado. Quem incidiu nesse tipo de ação merece a reprimenda penal adequada e que vai ser definida pelo órgão jurisdicional competente. Então, mais do que qualquer outra coisa, nem me sinto à vontade para comentar as falas dos que me antecederam, porque foram todas brilhantes. Eu gostaria sempre de trazer essa preocupação do momento que nós passamos há pouco tempo atrás e a esperança de que isso, de forma alguma, se renove para o futuro e que a liberdade de expressão seja utilizada como ela deve ser utilizada. A liberdade de propagar ideias, como o professor Per Paulo falou agora, às vezes até absurdas. A gente de cara já olha e fala, isso é um absurdo. Mas, às vezes, a gente tem que ouvir algum absurdo para poder até desconstruir esse discurso e seguir em frente. Então, a liberdade de expressão, de ideia, ela deve ser defendida a toda força. Agora, a liberdade de agressão, ela deve ser repelida da mesma forma e a todo momento. Então, Desbadonino, eu só queria, em nome da AJU, fazer esse breve comentário em nome dos juízes federais. Tenho procuração e acredito que todos eles têm um pensamento muito similar por refutar qualquer tipo de admissão de uso da liberdade de expressão para fins de agressão, de violência ou de algo similar a isso. E, novamente, agradeço muito Madonino Toldo, ex-presidente da nossa associação, um grande exemplo de magistrado e presidente de associação, o convite feito, e digo da honra da AJU estar aqui nesse momento. Obrigado, Zimbabwe. Eu que agradeço, Nelson, eu que agradeço. A imagem abre e mostra toda a bancada. Eu gostaria de fazer umas observações que eu fui anotando aqui. Eu sempre anoto aqui, depois, para entender o que eu escrevi. Eu tenho aquela coisa assim, na hora que eu escrevo, só eu e Jesus Cristo entendemos. 5 minutos depois, só Jesus Cristo. E olhe lá. Mas eu acho assim, eu sou evidente que eu sou suspeitíssimo para falar, porque o tema desse seminário me encanta O desembargador Nino Toldo abre os braços e olha para os lados. muito, enfim. E para quem está acompanhando desde segunda-feira, está percebendo que há uma ligação entre o que foi feito em um no outro, porque, para os que estão à mesa, na segunda-feira nós tivemos uma conferência com o ministro Aires Brito, que foi o relator do PEC 130, e ele
lembrou os princípios fundantes. O valor de tudo, o princípio dos princípios, como ele diz, é a democracia. A partir da democracia, nós temos esses, até que chama de irmãos siameses, né? Tá? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E aí ele tratou dos fundamentos da República, estão no artigo 1º da Constituição, seus objetivos, no artigo 3º, e a ponte entre os dois, o artigo 2º, que fala da divisão dos poderes, e aí ele usa as metáforas do rio, tem a sua nascente, o seu curso, a sua foz, e a foz é sempre o poder judiciário, e, portanto, o poder judiciário é onde se deságua tudo, e aí, na terça-feira, o professor Oscar Vilhena tratou da liberdade de expressão, com maestria, os debates que foram feitos, né? O Otávio estava aqui todos os dias. Ontem, a visão da liberdade de imprensa sob a perspectiva do jornalismo, dos jornalistas, e hoje entrando em aspectos mais jurídicos. E uma coisa que foi tocada aqui, e é importante, porque nós estamos, ao tratar desse tema, a gente está lidando com valores, com princípios que são fundamentais, mas há uma dificuldade sempre de qual é o limite do exercício daquela liberdade, até onde vai, é como aquele ditado popular que diz, meu direito vai até onde começa o do vizinho, qual é essa zona de intersecção, esse ponto de conflito e como resolver? Tudo foi... Um homem de pele branca e cabelos grisalhos surge em frente à bancada e aponta uma câmera fotográfica. Tudo foi complicado. Eu vejo uma certa complicação a partir das decisões. Eu não estou criticando, às vezes não estou dizendo que as decisões são ruins, mas no momento em que a lei não foi recepcionada, a lei de imprensa, não se tem. Quais são quais os parâmetros que se deve ter a partir dali? Para exercer a atividade de jornalista não precisa ter estudado para isso, não precisa ter. Isso é bom, não é bom, isso tirou limite para a atividade jornalística. E, então, numa ação e reação também, o uso dos institutos, o judiciário muitas vezes é chamado a se manifestar, mas não para a solução de um conflito, mas para ser usado para cerceamento do direito, da liberdade de imprensa, como a gente viu aqui. À medida que se falava, o Pierre falou da necessidade de se formar um grupo de trabalho para, a partir da casuística, colher esses dados e, a partir da casuística, chegar a alguma coisa. Eu estava pensando, Nelson, de repente, a JUF poderia também contribuir, coordenar alguma coisa nesse sentido, um grupo nesse sentido, e aqui o Tribunal Regional Federal da Terceira Região está à disposição para isso, para todos a escola, para contribuir para isso, para ser o local, como nós estamos começando aqui, estamos fazendo hoje aqui, podemos fazer mais eventos, mais coisas para tratar disso. E eu vou me permitir dar um dado de casuística, que é exatamente isso, que tratou de liberdade de imprensa, um caso do qual eu fui relator, que era o seguinte, a revista Veja, posso dizer, porque é público, o fato é público, não estou cometendo nenhuma inconfidência ou transgredindo alguma norma, até porque também a emissão de opinião aqui dentro, nós temos a liberdade de expressão e no ambiente acadêmico ela é permitida, inclusive, pela Lei Orgânica da Magistratura. Que o juiz tem muitas dificuldades para ter o seu exercício, muitas amarras. E esse é um ponto de conflito grande também, especialmente no trato com o jornalismo. Mas esse caso que eu relatei era do Adélio, aquele que deu a facada no então candidato à presidência da República, o Bolsonaro. A editora abriu, a revista Veja queria fazer uma entrevista com ele, ele estava no Presídio Federal de Campo Grande, ainda está, e pediu autorização para o juiz corregedor do presídio. E o juiz autorizou. Aí o Ministério Público impetrou um mandado de segurança para impedir a entrevista. Fui distribuído a mim, eu dei a liminar, suspendi a entrevista. E eu fui chamado de censor, porque a editora abriu, entrou
uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, com base na declaração, dizendo que estava cerceando a liberdade de imprensa, estava agindo com censura. Eu, até nas informações, eu disse o seguinte: eu não estou cerceando pode publicar o que quiser, eu não estou impedindo a publicação. O que está em jogo aqui é o seguinte: a pretensão de entrevistar uma pessoa que está num regime de extremo rigor, de privação de liberdade, que é o regime do sistema do presidiário federal. E mais, ele foi posto no sistema penitenciário federal a pedido da defesa, com a concordância do Ministério Público. Por quê? Porque se arguiu, à época se alegou, que ele estava correndo risco de morte se ele ficasse no sistema estadual em Minas Gerais. Então, ele foi transferido para um sistema federal e foi posto em Campo Grande. Mas havia um pedido de incidente de insanidade mental dele, e que depois veio a ser feito, ele não tinha capacidade, tanto que houve a absolvição imprópria, ele não foi levado a júri por conta daquilo, e foi dada medida de segurança e ele permanece lá no presídio até hoje. E mais uma coisa, ele ainda não tinha sido ouvido. Se ele não tinha sido ouvido pelo juízo, como ele poderia ser ouvido pela imprensa? Qualquer coisa, até no interesse da defesa, e qualquer coisa que ele dissesse a um órgão de imprensa, poderia ser utilizado contra ele posteriormente. Então, não era, até dizia, me surpreendia até que a defesa concordasse que ele desse uma entrevista naquela situação. Então, vejam, mas qual o parâmetro? Não havia nenhum cerceamento à liberdade de imprensa, mas foi utilizado pela empresa o argumento de que o judiciário estaria... no final das contas, eu concedi, depois a turma concedeu a ordem e a reclamação foi julgada improcedente pelo ministro Gilmar Mendes, não houve nada. Mas eu trouxe esse exemplo, que é sob uma outra perspectiva, de como essas questões são conflitantes, há casos difíceis de se decidir, e eles vão se repetindo. Mas eu queria, dando continuidade... O desembargador Nino Toldo abaixa a cabeça e lê um papel. Trazer essa pergunta e provocar aqui a mesa nesse sentido. As decisões, a partir da experiência vivida, tanto jurídica quanto jornalística, essas decisões do Supremo, tanto no sentido da não recepção da lei de imprensa, quanto da desnecessidade de diploma para o exercício da atividade jornalística, na opinião dos painelistas, isso representou um avanço ou há necessidade de que alguma regulamentação seja feita, como hoje nós temos o PL 2630, no caso de fake news, mas e qual seria na visão de cada um, qual seria essa regulamentação que poderia ser feita em linhas gerais? Também eu acho que nós vamos ter tempo aqui, se houver alguma pergunta da plateia ou de quem nos assiste pela internet, podem encaminhar para nós. Então, eu vamos recomeçar com a Patrícia. Eu acho que diploma não garante que a pessoa realmente está desempenhando um trabalho jornalístico. Talvez seja meio polêmico isso que eu vou falar, mas eu acho que faz todo sentido não exigir diploma de jornalista. A imagem foca em Patrícia. O fato de essa discussão, como você define o que é um trabalho jornalístico e quem é um jornalista, é uma coisa que, inclusive, está em discussão em vários países que estão discutindo regulação de internet. Por exemplo, na Austrália, que negocia como as plataformas devem pagar pelo conteúdo jornalístico. Aí, o que você considera conteúdo jornalístico? Lá eles têm um conselho, que é o conselho que regulamenta a profissão, que vai estabelecer, olha, tem que ser uma empresa tal, que se dedica ao fim de produzir reportagens, que é independente politicamente, sei lá, tem vários critérios, né?
Aqui também, inclusive dentro do 2630, você tem essa provisão de veículos de mídia se unirem para negociar com plataformas pagamento pelo conteúdo. Quem são veículos jornalísticos? Como você define um veículo jornalístico? Eu acho que essa questão, junto com a questão de como você define desinformação, são duas questões centrais nessas discussões de hoje, seja de regulação de internet, seja de liberdade de imprensa, e que a gente tem que debater, assim, não é uma coisa fácil. Eu sei que, por exemplo, em alguns lugares onde você teve um objetivo nobre, na Suécia eles criaram um fundo de financiamento de mídia. E esse fundo, como você não tinha muito claro estabelecer o que é jornalismo profissional, eles acabaram também destinando dinheiro para sites de extrema-direita. Por exemplo, essa pessoa que me ofendeu e fez campanha de difamação, ele tem diploma de jornalista. Então, não necessariamente, mas você vai caracterizar, apesar de ele ter diploma, isso que ele está fazendo, isso é jornalismo ou isso é uma campanha de difamação? Então, acho que é mais, vai além do diploma, e acho que é uma coisa urgente e não simples, que vários países estão tentando fazer, que é você ter critérios básicos para configurar jornalismo profissional e que deve ser protegido, o que não quer dizer que não vai ter que prestar contas e pagar conforme for o caso. Mas, assim, inclusive é uma diferença, né? Porque muitas dessas pessoas ou redes sociais, você vai falar, mas eles não são um jornal, eles não são... Às vezes eles têm um alcance maior do que um jornal, mas eles não estão sujeitos às mesmas regras, inclusive de responsabilização, né? Porque eles não são ali veículo de mídia oficial, mas eles têm um alcance maior, eles estão cometendo erros e erros dolosos e não sofrem punição. Patrícia bebe um copo de água. Bom, eu também não teria muito a acrescentar aqui, além de algumas generalidades, mas, assim, acho que o Supremo Tribunal Federal acertou definitivamente na questão do diploma, demorou para falar isso, se alinhou a uma percepção internacional, uma discussão que já estava na praça há mais tempo. A imagem foca no professor Walter. É que o jornalismo é uma daquelas profissões muito pouco suscetível à regulação, não é como advogado, não é como médico, não pode ter uma regulação que estufe, né? Quer dizer, no limite, se precisar de uma regulamentação, ela tem que ser bem light, que, por outro lado, acho que a regulamentação da internet é alguma coisa inexorável, está rolando no mundo inteiro. Nós transitamos desse primeiro momento, vamos dizer assim, estávamos todos inebriados com essa liberdade em que todo mundo poderia falar sobre qualquer coisa. Isso foi muito importante, num registro de aprendizagem, mas não dá para segurar numa democracia essa ausência total de regulação. Por outro lado, algumas tentativas xiitas de atribuir muita responsabilidade vai transformar essas empresas em censores, também não pode ser, portanto tem que ser na justa medida, e acho que essa alternativa de que só o poder, que é hoje consagrada na legislação brasileira, de que só o poder judiciário é um pouco burocrática demais, o judiciário não tem essa competência, nem tem esse fôlego, então também essa solução que pareceu num primeiro momento bastante interessante não se revelou suficiente, num curtíssimo espaço de tempo já se mostrou insuficiente, e eu, assim, acho que aqui a gente podia fazer uns experimentos democráticos bem bacaninhas, instituir órgãos, né, que trabalhem junto com as empresas, com representantes da sociedade, com uma forma bem célere, bem eficaz de trabalhar, e a gente precisava de instâncias democráticas que fizessem ali monitoramentos, que eu tinha a dizer. O professor Walter afasta o microfone. A imagem foca no professor Pier Paolo. Eu acho essa pergunta bem interessante. Eu acho que ela volta na questão da necessidade de clareza conceitual. Eu acho que, primeiro, a definição do que vem a ser um jornalista. Eu acho que é uma definição necessária a depender da finalidade que eu quero alcançar com ela. Eu acho que hoje, e aí, Patrícia, me corrija se eu estiver errado, mas imagino que, para fins jurídicos, essa definição é importante para 2 pontos. Não para o exercício da profissão mais, mas ela é importante para fins de uma discussão de remuneração sobre sites de busca e, em segundo lugar, para fins de proteção de sigilo de fonte. Porque a nossa Constituição, estava até procurando aqui, ele diz que é resguardado o sigilo de fonte quando necessário o exercício profissional. Portanto, só o jornalista profissional tem. Né? Outras pessoas não têm sigilo de fonte. Então, se eu, por exemplo, divulgar um dado sigiloso da Justiça Federal, o jornalista que divulgou não precisa dizer que fui eu, mas eu preciso dizer quem me passou. Eu tenho obrigação, eu não tenho sigilo de fonte. Esse é um ponto importante. Então, aqui
definir, e eu entendo aqui que jornalista para essas definições é quem exerce profissionalmente a atividade de comunicação. Mas, mais uma vez, e aqui é mais do que resposta, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer perguntas e compartilhar algumas angústias. Por exemplo, em algumas definições, você mencionou aqui o direito do preso de dar ou não entrevista, e esse foi um tema que a gente discutiu no nosso curso de Direito e Mídia ali com o Lewandowski e com o Heleno, que, aliás, vou fazer uma propaganda, virou um livro, dia 15 de março será lançado, então, por favor. Mas um dos temas foi esse, porque uma é a decisão do Nino, que inclusive a gente leu lá, e tem como fundamento, em especial, a inimputabilidade daquela pessoa, e outra é essa mesma discussão no caso do Lula, por exemplo. Também aconteceu, o Lula estava preso, também foi impedido de dar entrevista. Por que os casos são diferentes? Eu acho que existe uma diferença aqui, não, inclusive chegamos a essa conclusão ali existe uma diferença brutal, tem várias diferenças aqui, mas, mais uma vez, para o juiz da conta, se ele não souber qual a diferença, ele vai ver as duas situações e não vai entender por que uma reclamação foi conhecida e concedida e a outra. Tem diferenças fundamentais. Depois você pode. Perdão só a parte, né? Porque eu lembro disso daí, isso também foi alegado, a diferença de uma situação e da outra. A imagem foca no desembargador Nino Toldo. Tinha plena capacidade e estava num presídio não, estava preso numa situação completamente diferente do outro, que embora fossem provisórios, mas um estava no sistema penitenciário federal. Mas também se foi trazido no caso, mas outro fulano, se não me engano agora foi Marcinho VP, se foi um traficante que estava numa penitenciária no norte do país, em Porto Velho, e que deu a entrevista, foi autorizado a dar. Mas a situação era diferente, ele estava condenado, cumprindo pena. Era completamente a situação do preso provisório. Então, é isso mesmo. Quais são os limites que tem? Então, nessa situação pode, nessa situação não pode, etc. Ali foi também não quero fazer propaganda do que eu decidi, né? Mas era assim, dizendo um caso que me fez pensar, porque estava ali, eram vários princípios em discussão ali, falei, mas qual prepondera? Essa que foi há vários interesses, vários princípios. E usar esses casos concretos justamente para formar essa casuística. Então, por exemplo, além dessa questão da prisão, uma questão que a gente já se discutiu, na liberdade acadêmica. Até onde vai uma liberdade acadêmica? Então, eu posso, ao ensinar direito penal, escolher uma das diversas escolas que tem, mas eu posso ensinar, por exemplo, que a Terra é plana. Eu posso, eventualmente, defender o criacionismo. Então, assim, até onde vai a liberdade acadêmica? E no ponto de vista cultural e da liberdade artística também. A gente teve uma discussão ali recente de uma apresentação em que havia um homem nu, que foi todo aquele escândalo. Evidentemente, aquilo para mim está dentro da liberdade artística, sem problema nenhum, mas e se alguém faz uma suástica gigante? Isso está dentro da liberdade artística? Eu vai dizer, não, mas tem uma lei que proíbe a suástica. É verdade. Mas a lei não proíbe alguém de queimar uma cruz. Fazer uma queima de cruz estaria dentro de uma liberdade artística? Entendo que não. Agora, mais uma vez, o juiz da ponta, o advogado da ponta, a gente precisa entrar nessas questões espinhosas e tentar daí extrair os conceitos, como a gente fez na prisão, para que efetivamente a gente consiga navegar nesse mar, porque não é um mar simples. Eu estou usando esses exemplos para dizer, a gente não está no mar simples. É evidente que o sujeito não pode defender a Ku Klux Klan, é evidente que ele pode fazer uma manifestação nu. Agora, tem um campo intermediário aqui que é muito difícil da gente compreender, conceituar. E, mais uma vez, se a gente não tiver uma clareza conceitual, a gente vai continuar caindo na armadilha da indefinição, em que se utiliza a liberdade de expressão em nome do discurso do ódio. Então, eu só queria insistir que é fundamental que a gente faça essa análise casuística para que a gente nunca vai chegar, evidentemente, nada absoluto, porque a gente não está falando de matemática, mas critérios mais claros, conceitos mais claros e mais precisos ajudam o trabalho de todos nós, quando aqui de advogados, de membros do Ministério Público e de membros do Judiciário. Obrigado. Nelson?
Não, eu realmente, diante das falas, O professor Pier Paolo afasta o microfone e cochicha no ouvido do desembargador Nino Toldo. eu vejo novamente como é difícil, A imagem foca no juiz Nelson Alves. pela experiência da própria vida do magistrado, para decidir conflitos dessa espécie e me solidarizo com a vida do jornalista também, que, na verdade, é o primeiro que vai fazer esse juízo de valor sobre o que será publicado ou não e com a espada na cabeça, sabendo que se houver algum tipo de falha, ele não só pode acabar prejudicando uma pessoa, talvez até de forma eterna, como pode sofrer, por consequência, restrições a direitos seus, inclusive patrimoniais, por uma eventual indenização. Então, na verdade, essa questão da liberdade de imprensa e a função do jornalista e o papel do judiciário, também Ministério Público e Advocacia. O advogado, na verdade, é o primeiro juiz da causa, né? Aquele que olha pela primeira vez os fatos e define. E aqui o MP também faz essa função quando atua como autor de ações. Não é fácil a missão dos profissionais do direito de imprensa com temas tão sensíveis que passam por suas mãos, e por isso que essa responsabilidade é fundamental no trato dessas matérias. Então, novamente, eu olho e revejo a nossa responsabilidade nesses assuntos e o total cuidado que nós temos que ter quando apreciamos esse tipo de matéria. Muito difícil. Obrigado, Nelson. Eu vejo, às vezes eu penso assim, eu vejo A imagem abre e mostra toda a bancada. um parentesco, vamos dizer assim, para usar uma metáfora, entre a liberdade de imprensa e a independência do juiz. O Pierre, você quer fazer o Pierre quer fazer uma pergunta para a Patrícia. Vamos ouvir. Se há alguma pergunta? Já temos algumas. Nós temos um pouquinho de tempo, ainda dá. Mas então, Pierre, com a palavra. Eu queria aproveitar a presença da Patrícia, porque eu acho que é uma questão que a nós, do mundo jurídico, O professor Pier Paolo puxa o microfone. uma dúvida que eu tenho é em relação ao cotidiano do jornalismo. Então, você mesmo mencionou, primeira vez que eu fui processado, eu quase morri do coração. Qual é o impacto que um processo, porque a gente sabe que muitas vezes o processar um jornalista, ainda saber que não se vai ganhar, é uma estratégia de início. Então, e de que forma que esse tipo de estratégia impacta os jornalistas? Você já acabou respondendo por você, mas, de repente, como que é no mundo, no dia a dia, essa situação? Ou seja, a gente está falando do Patrícia Campos Melo, que é uma jornalista da Folha, tem uma assessoria jurídica da Thaís Gasparian, ou seja, por outro lado, você tem ali blogueiros, você tem jornalistas na periferia, pessoas no interior do país que, talvez mais do que morrer do coração, tenham outras preocupações, mas então, como é que é? Eu queria um pouco aproveitar a tua experiência para saber qual é o impacto desse tipo de situação. Você ter a notícia de que alguém entrou com uma ação contra você ou que alguém abriu um inquérito contra você. Como isso é visto pelas pessoas do mundo da comunicação? Patrícia se aproxima do microfone. Achei que você ia me fazer uma pergunta complicada, eu ia falar, a Thaís não está aqui, não me complica. Bom, vou falar do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de jornalistas que não têm o privilégio de ter assessoria jurídica. Quando, por exemplo, eu fiquei sabendo de um dos processos, esse de 2 milhões, não conseguia dormir. Porque você fala assim, se eu perder esse negócio, eu nunca vi 2 milhões na minha vida. Eu não tenho a menor ideia. Assim, eu falava, mas a pessoa pode pegar minha conta, assim, pode ver tudo que eu fiz, todos os... E, ao mesmo tempo, eu sei que isso é absolutamente... a gente não tem o menor controle, depende do juiz que for pegar isso. Ele vai ver de um jeito X ou Y, né? E o medo é esse, a gente sabe que dependendo do juiz, na verdade, isso aqui é justamente, né, para discutir isso, né, alguns parâmetros. Agora, isso porque é isso, eu tenho um advogado, então eu pensei assim, bom, se eu tiver que pagar metade, a Folha tiver que pagar metade, de onde eu vou tirar esse dinheiro, qual é a vaquinha que eu vou fazer? Imagine, eu sou um repórter numa cidade interior da Amazônia, e eu estou fazendo uma série de investigações sobre um vereador da cidade. Eu trabalho numa rádio pequena, eu sou terceirizado, eu não tenho assistência jurídica, e lembrando que hoje até veículos grandes estão terceirizando os funcionários
e não arcam com assistência jurídica. Então, ele começa a investigar, vamos dizer, um escândalo de corrupção. Aí ele publica as primeiras matérias, ele tem ali as gravações, né, guardou as apurações dele, aí ele toma um processo do vereador. Aí ele fala, bom, eu não tenho advogado. Eu falei, não, mas tá tudo certo aqui, eu vou continuar. Aí ele continua apurando, ele toma um segundo processo. Ele para. Ele para. Óbvio que ele para. Você vai fazer o quê? Você vai falar, não, mas eu confio que esse juiz aqui de primeira instância vai ver que, olha aqui, eu tenho documentação, nananã. Não, ele não tem advogado. Ele não tem dinheiro para pagar advogado, né? Ele deve ganhar, sei lá, 3 salários mínimos. Então, assim, nesse sentido, o impacto é o silenciamento, ponto. Mesmo assim, Elvira Lobato, que era uma das maiores jornalistas do Brasil, fez um trabalho de investigação sobre Igreja Universal, ela deixou de ser jornalista. Ela passou 1 ano da vida dela em tribunais. É muito eficiente o silenciamento. De novo, sempre gosto de falar, jornalista erra, tá? Ninguém é santo, ninguém é perfeito, então tem que pagar pelos erros. Mas uma coisa é você usar de uma forma legítima para se defender. Por exemplo, me vem à mente a escola base, né? Acabou com a vida dos caras. Outra coisa é você transformar em arma o judiciário para silenciamento. E é uma coisa muito eficiente. Patrícia se afasta. A imagem foca no desembargador Nino Toldo. Tá, Patrícia. Mariana, tem as perguntas da plateia? Tem uma aqui na plateia. A imagem abre e mostra toda a bancada. Eu vou pedir desculpas até para uma singeleza da coisa, mas vocês fazem a gente pensar e as ideias aparecem um pouco. É um tema tormentoso e assim acho que perpassa um pouco o que cada um falou. A gente tem que ver até onde vai a liberdade de expressão do jornalista. Quem é o jornalista, em primeiro lugar, para a gente fazer esse recorte. E aí eu vou pegar também um pouco do que perpassou aí, essa coisa só para tentar concatenar as ideias, vocês desculpem, eu estou emocionada. Eu estava pensando nessa fala a respeito da agressão, e eu pensei me veio à mente uma coisa, eu acho que do jornalista, aquele que a gente tem ainda que definir exatamente o que seja, mas do jornalista em si admite-se uma parcela de agressão, talvez. O que eu acho que não se admite é a agressão injustificada e a incitação a uma agressão, e eu queria que vocês comentassem isso, o que vocês acham, porque eu acho que essa baliza, talvez até juridicamente, aí eu peço a ajuda dos que são da nossa área, eu acho que essa baliza a gente já tem, porque é aquilo que extrapola, é aquilo que vai além. Eu acho que com isso a gente já tem, não é que a gente não tem um regramento, a gente não tem uma organização de ideias ainda. É o que eu estava falando, a gente ainda está novinho, a gente está olhando ainda para isso. Eu adorei a frase. E você gestou, não foi tipo, nós somos neófitos, foi de... Nossa, como se fosse... Me fugiu a frase. Mas a construção dele, me fugiu. Queria comentar assim. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço muito essa fomentação desse tipo de discussão. Espero que isso continue. O desembargador Nino Toldo aponta para o professor Pier Paolo, que puxa o microfone. Não sei se eu consigo responder essa questão. No fundo, eu tenho a mesma dúvida. O que eu acho, mais uma vez, é que quando a gente está falando de direitos como honra e como intimidade, eu acho correto você relativizá-los de acordo com o seu portador. Em especial, se é uma pessoa pública ou não é pública. A imagem se aproxima do professor Pier Paolo. Então, mais uma vez, a informação sobre se o Pier se vacinou ou não faz parte da intimidade do Pier. A informação se o presidente da República se vacinou ou não, talvez não faça parte da intimidade dele. Então, uma crítica ácida e violenta a uma conduta familiar, obviamente lícita, do Pier é uma coisa. Uma crítica ácida ou violenta ao presidente da República por um ato dele, eu acho que é outra coisa. O espaço, o que você chamou de agressão do jornalista no meio público, ele é maior do que a agressividade em relação ao particular. Então, o Celso de Mello tem uma decisão muito interessante no Supremo, várias decisões nesse sentido,
em que a crítica ácida, a crítica forte, isso efetivamente é protegido, né? Agora, por outro lado, quando você vai para a incitação ao ódio, a incitação à violência ou à ameaça, aí eu acho que claramente, ainda que seja um jornalista profissional, eu acho que ele está fora desse âmbito. Não sei se respondi, mas O professor Pier Paolo afasta o microfone. me permite, eu faria eu queria fazer uma acréscimo, mas se alguém gostaria de... A imagem foca no desembargador Nino Toldo, que tira os óculos e olha para os lados. Eu diria o seguinte também, quando falou, seria admissível uma certa agressão do jornalista. Eu me permitiria fazer um ajuste nisso daí. Eu não diria que é uma agressão. A agressão, qualquer... nem mesmo um jornalista poderia incitar a agressão. Também um jornalista pode lá escrever como... a gente sabe que aconteceu isso em veículo de imprensa, de TV, ali a pessoa, o jornalista, incitando a violência. O que eu acho, lembrando que foi dito ontem, você estava aqui ontem, foi o Eugênio Butti, que falou, o jornalista tem liberdade, o direito inalienável do quê? De fazer a pergunta incômoda, de pôr o dedo na ferida. Agressivo do ponto de vista, talvez, de quem recebe. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, já que mencionei o caso ali, quando eu recebi o pedido de informações que a editora Abril tinha ingressado com uma reclamação lá, e lendo a petição inicial, pedido de reclamação, confesso que é aquela coisa, a gente tem que ler, põe de lado, deixa passar a raiva, depois que passar a raiva, a gente presta as informações, vou fazer, porque eu não posso me mover, não posso escrever enquanto eu estiver com aquele sentimento. Porque a raiva é um sentimento natural, não é uma coisa ruim, propriamente. Mas por quê? Porque eu fui chamado de... eu censurando... Eu sou um defensor, sou um defensor da liberdade de imprensa, eu me chama de que estou censurando. Então, mas eu entendo que estava... Por isso que eu digo, passar naquele momento. Ali não era nem o jornalista, era o advogado, que estava falando em nome da empresa jornalística. Mas depois a gente tem aquela compreensão de que é o papel dele que está fazendo ali, etc. e tal, também. Mas, enfim, é só esse adendo da palavra agressão, que eu achei acho um pouco forte dentro daquilo que talvez até você quisesse dizer. Não sei. O desembargador Nino Toldo se vira para a Patrícia, que balança a cabeça negativamente. Vamos partir agora para uma outra pergunta, porque tem pessoal do... Tem mais aqui no auditório, mas eu vou tentar intercalar com o Teams. Então, eu vou Zoom, ler... né? Desculpa, exato, doutor. Com o Zoom, então eu vou ler. Eu só quero anunciar que entrar na plateia aqui para quem está assistindo, a nossa presidente, desembargadora federal Marisa Santos. Muito obrigado, presidente. A presidente sabe que, pelo regimento interno, quando a presidente chega a um local, ela passa a presidir a sessão, mas na escola ela me permite continuar, até para a gente... Obrigado. Eu vou ler a pergunta do Pedro Luiz Piedade Novaes. Gostaria de saber dos palestrantes se existem algumas iniciativas legislativas no Brasil e no mundo no sentido de criminalizar a desinformação. Pergunto, pois o conceito do que seja esse fenômeno ainda é muito discutido na literatura e não existe consenso. Obrigada. O desembargador Nino Toldo mexe a cabeça para os dois lados, aponta para a esquerda e se vira para a Patrícia. Patrícia. Se quiser, eu falo. Tem algumas iniciativas muito ruins. Teve lei na Malásia, Singapura, Vietnã, que efetivamente criminalizou o usuário de redes sociais, né, a pessoa, a tia do Zap. Agora, tem outras iniciativas muito importantes, por exemplo, o Ato de Serviços Digitais na Europa, na União Europeia, que acabou de entrar em vigor, e foca muito na responsabilização também do intermediário, ou seja, das redes sociais. Obviamente, nenhum deles se propõe a definir desinformação. Desinformação não tem como você definir, né? Pode ser, para mim, desinformação, é uma coisa... São todos baseados em conteúdos ilegais que já estão previstos, são crimes já previstos, né? Então, por exemplo, no DSA,
você tem uma responsabilização das plataformas se você tem uma disseminação, e não é um conteúdo ou outro, tá? É uma coisa generalizada, um descobrimento generalizado de linguagem de ódio. Lá, em determinados países, tem uma legislação muito específica para isso, por exemplo, a Alemanha, né? Então, você tem essas legislações, e mesmo nos Estados Unidos, que é mais radical de liberdade de expressão, você tem uma revisão da seção 230, que é mais ou menos o equivalente deles ao nosso Marco Civil, com algumas diferenças, mas trata sobre o regime de responsabilização, também questionando uma coisa que é interessante, que é... A imagem foca em Patrícia. Em inglês eles falam assim, freedom of speech não é freedom of reach. Então, assim, liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Você pode ter, você como plataforma, se alguém ali falou de terrorismo, é um terceiro, eu não tenho responsabilidade, mas se eu, plataforma, amplifiquei isso, aí isso que a Suprema Corte está julgando agora. Mas acho assim, de forma geral, dá para a gente dizer que nenhuma lei bem-sucedida conceituou desinformação, porque isso é Ao mesmo tempo, antigamente se achava, antigamente, 4 anos atrás, se achava que só regular comportamentos inautênticos, ou seja, se você tem robô, se você tem uma amplificação, você resolveria o problema. Só que, ficando mais claro que grandes desinformadores são figuras políticas, que têm milhões de seguidores, elas não dependem de nenhum tipo de automação ou coisa artificial, chegou a mais ou menos, não um consenso, tem uma discussão sobre alguma coisa sobre conteúdo tem que ser feita, mas sem conceituar desinformação. Patrícia se afasta e bebe um copo com água. A imagem foca no desembargador Nino Toldo. Otávio? Bom dia, mais uma vez, Nino, parabéns pelo curso. Cumprimento a todos os panelistas, meu querido presidente Nelson, meu amigo Pia, Patrícia, Walter. Muito rapidamente, qual que seria a legitimidade do Poder Executivo? A gente está falando do projeto de lei, né? A Patrícia acabou de falar a dificuldade de se conceituar a desinformação. Qual seria a legitimidade? A gente tem um PL tramitando no Congresso, a respeito da matéria. Então, qual seria a legitimidade do Executivo de tratar desse conceito de desinformação e de o que seria ou não desinformação e do que seria ou não ofensiva à democracia? Estou falando em face da comissão que foi criada, né, pelo Executivo. Nino, eu sempre faço uma pergunta mais provocativa, não tem jeito. O desembargador Nino Toldo se vira para Pier Paolo e Patrícia, que se encaram. Tá bom. Não, sei lá, gente, eu não sou advogada, tá? Então, eu acho que a ideia de você ter uma iniciativa só do Executivo, que era uma medida provisória, meio que houve um recuo, porque, de fato, há essa percepção de que é um assunto muito delicado. Então, pelo que eu entendo, agora existe uma tentativa de incluir esse desejo do governo federal de ter uma responsabilização maior das plataformas por conteúdo que viola especificamente a lei do Estado Democrático de Direito. Então, seria uma coisa mais circunscrita a violações dessa lei, ele não entra em desinformação. Só que, assim, tem muita coisa rolando, né? Você tem a SECOM falando uma coisa, a AGU falando outra coisa, mas acho, assim, de mais concreto, no momento, uma discussão de como incluir isso dentro do PL 2630 das fake news. Se isso é legítimo ou não é legítimo, eu não sou advogada, jurista, vocês que me iluminem. Patrícia se afasta do microfone e a imagem se abre. Tenho muito mais a acrescentar. Primeiro, só cumprimentar a presidente Marisa, embaixador Mairan. Na verdade, quando a gente fala na vedação de informações relacionadas às instituições democráticas, a gente tem que lembrar que todos os tipos penais relacionados a isso do Código Penal trazem, mais uma vez, a violência ou grave ameaça. Então, no fundo, aqui a gente não está falando só de desinformação, mas de desinformação com incitação à violência ou grave ameaça. Quando a gente vem para esse critério, eu acho, mais uma vez, que não há problema algum. Quando a gente vai combater só a desinformação, aí isso me preocupa, porque já foi discutido na Alemanha, nos Estados Unidos, o poder executivo, aliás, o governo, não tem capacidade de decidir o que é verdade e o que não é, e muito menos o particular. Você jogar isso também para a plataforma é algo muito difícil. O que você pode fazer, mais uma vez, é vedar a violência, a grave ameaça, ou, eu repito, você vedar a divulgação dolosa de verdades com finalidades específicas. Então, você divulgar, em verdade dolosa, de afetar o pleito eleitoral,
ou mercado de capitais, ou qualquer coisa do gênero, aí, mais uma vez, a gente já tem uma legislação nesse sentido. Eu acho que a gente caminhou bem com isso. Eu acho que até mais uma perguntinha. Tem mais uma, então, do Zoom. A pergunta é do Alexandre Alberto Berno. Bom dia a todos. Pelo relato da jornalista convidada, o próprio processo já constitui uma punição e meio de intimidação, dado que as ações demoram para terminar e durante esse prazo fica aquela sombra da espada da justiça como ameaça ao requerido, ainda que tudo indique improcedência, sem falar nos custos com advogados, tempo perdido, perturbação mental, etc. Não seria o caso de se estabelecer uma legislação a respeito da imprensa e sua liberdade com a instituição de parâmetros de imunidade e retratação de erros, como formas extrajudiciais de se evitar conflitos e estabelecer parâmetros mínimos para o direito de ação, evitando que este próprio direito seja usado indevidamente? Não se trata aqui de afastar o direito de ação ou a fé no Poder Judiciário, mas de garantir um padrão mínimo e condições de trabalho para o jornalista em ambiente de guerra ideológica e político-partidária, sem que seja processado, pois o processo já é um meio de coerção. Obrigada. O desembargador Nino Toldo olha para a Patrícia. Eu não sei, vocês, juristas universitários, me ajudem. Walter. Walter, vai dizer. Não, Walter, ele respondeu. Sobrou. Tem uma, A imagem foca no professor Walter. vamos dizer assim, uma sacanagem legítima no subtítulo "O uso do sistema judicial para cercear a liberdade jornalista". E eu entendi, não é? Que esse é um repto. Porque, assim, a gente não pode figurar o direito apenas por esse lado repressor que permite eventuais abusos. O direito também é o território da afirmação das liberdades, da garantia das liberdades. Agora, assim, como representante do Ministério Público, eu percebo um pouco isso, né? A gente manipula com muita facilidade os processos e a gente muitas vezes não tem a dimensão da repercussão desses processos na vida das pessoas, como foi falado aqui. É muito fácil, a gente coloca aquilo na máquina de moer carne, é tudo muito automático. Então, assim, eu acho que essa preocupação é muito consistente, da gente eventualmente construir uma regulamentação que permita que as pessoas também não se sintam assim tão fragilizadas, mas tem um outro lado também, que é o seguinte: numa democracia consolidada, com pessoas bem informadas, com acesso, inclusive, aos serviços de defensoria pública e assistência judiciária, a gente não deve mais imaginar que ser chamado à responsabilidade num ambiente judicial ou judicialiforme, sofrer um processo, seja o fim da picada, né? Enfim, a gente também não pode morrer de medo de propor processos, falando aqui sob a ótica sempre tão caolha, né, de um membro do Ministério Público. Então, assim, processos sóbrios, num ambiente ponderado, em que é assegurado o devido processo e a legítima defesa, não é o fim do mundo, né? Gostaria de poder dizer isso para tantos réus, para tantos acusados, dizer assim: eu não te acho um inimigo, eu não te acho a pior pessoa do mundo, eu estou fazendo aqui o meu trabalho, eu queria inclusive te oferecer grandes oportunidades de mostrar o quanto eu errei ao propor esse processo. Então, assim, eu queria só poder dizer que, fora a parte esses abusos, fora a parte esse paroxismo de você multiplicar essas ações contra jornalistas, isso aconteceu no Paraná também, isso é o fim da picada. Da Gazeta do Povo, né? Com a Gazeta do Povo, e assim, olha, a gente tem solução para isso há muito tempo já, que faltou um pouquinho também de a gente usar as nossas técnicas para impedir que isso se proliferasse. A menina perdeu um ano, eu não perco um ano com isso, é o fim da picada. Por outro lado, eu só queria dizer também que numa democracia, enfim, estar envolvido num processo, e quantos de nós já não estivemos, desde os mais triviais aos mais complexos, também não deve ser sempre visto como o fim do mundo. O professor Walter afasta o microfone. Obrigado, Walter. A imagem foca no desembargador Nino Toldo. Eu quero aqui, antes, continuar a mencionar a presença aqui, além da nossa presidente, desembargador federal Marisa Santos, também do nosso vice-presidente, desembargador federal Antônio Cedenho, e do nosso desembargador federal Mairan Maia, que presidiu esta corte e também dirigiu esta escola. Muito obrigado pela presença, e até explico a razão também de eles estarem aqui, não só para prestigiar o evento, mas nós havíamos
Este evento está dentro de uma semana de evento comemorativo, como eu falei no início, das novas da instalação das novas instalações, ou da instalação, retificando, né? Instalação das instalações ficou bonito. Da inauguração das novas instalações da escola, aqui no tribunal. Estava previsto o descerramento de uma placa comemorativa simbólica para amanhã, e amanhã nós teríamos a presença aqui do ministro Mauro Campbell, o Superior Tribunal de Justiça, que é o diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. No entanto, o ministro me enviou uma mensagem dizendo que ele, por razões profissionais, ele precisaria ficar retido em Brasília amanhã, precisará ficar retido em Brasília amanhã, então não poderá vir pessoalmente, fará a sua conferência pelo Zoom, por videoconferência, enfim. Então, este é um aviso até que eu tenho que dar a todos os participantes. E, por esta razão, eu, conversando com a nossa presidente, teremos que esse descerramento simbólico aqui deve ser feito hoje, então. Apesar de que a data vai estar ali de amanhã, mas vai ser feito hoje. Por essa razão é que eu também disse no início que a gente teria que ser um pouco mais restrito, infelizmente, com horário, porque o debate estava muito bom, o tema é apaixonante e muito importante, extremamente importante. Por isso eu tenho, sim, uma imensa satisfação de poder estar nesse momento presente aqui, propiciando aqui na escola esse debate. Eu quero agradecer imensamente a presença da Patrícia Campos Melo por sua presença aqui na escola, por dedicar o seu tempo nesse momento para debater esse tema, repito, muito importante conosco, juízes, servidores e operadores do direito, trazendo a sua vivência nisso, a visão de quem é afetado diretamente pelo uso indevido do aparato judicial para cercear o direito do jornalista, a liberdade de imprensa. Liberdade essa que é fundamental, é um dos pilares ali que sustentam a nossa democracia. Eu falei há pouco, que eu vejo o parentesco entre a liberdade de imprensa e a independência judicial, porque um jornalista sem a liberdade, o juiz sem a sua independência para decidir conforme a sua consciência a partir da prova, dos autos, isso é terrível para o princípio dos princípios, como mencionou o ministro Aires Brito, que é a democracia. Nós todos somos partes importantes, temos papéis importantes na sustentação desse grande edifício que é o Estado Democrático de Direito. Então, agradeço muito a Patrícia pela sua presença aqui. As portas da escola estão sempre abertas, sempre bem-vinda aqui na nossa escola para debater outros temas. E quero agradecer ao Walter, que nos conhecemos há bastante tempo. Ele brilhou aqui, embora, Walter, a gente tivesse muito mais a discutir, mas o tempo foi conciso, mas foi rico nas manifestações e nas informações aqui. O Pier Paulo também, sempre colaborador da escola. Ele, muitas vezes, na sua atividade acadêmica, na sua busca de aproximação entre a dogmática e o exercício prático, que é um tema que nós temos conversado bastante, e estamos tratando da elaboração de um curso sobre a dogmática do direito penal, uma revisitação aos fundamentos do direito penal, porque muitas vezes a gente se afasta. O prático do direito, a gente no exercício, nessa retórica de processo que temos para decidir, nos afastamos daqueles conceitos e precisamos revisitar conceitos, às vezes, para poder bem aplicar o direito. E, de outro lado, também, como menciono, às vezes na academia se discute muito e vai buscar o caso nos Estados Unidos, na Corte Constitucional Alemã, e aí vai ficar no exemplo do direito penal, a teoria do domínio do fato, foi muito mal aplicada aqui, porque é bonito citar a doutrina estrangeira, mas não se olha a nossa legislação, não se olha
a nossa vida prática. E quando nós temos aqui uma casuística que precisa ser estudada, porque se constroem também muitas coisas boas dentro do poder judiciário brasileiro, e particularmente o federal, aí vamos puxar a sardinha para a nossa brasa, não é, Nelson? E a quem também agradeço a sua disponibilidade de vir de Brasília, de deixar os seus afazeres momentaneamente da JUF, mas ele está ali com o WhatsApp ali, isso aí é nos prende aos nossos deveres, não dá nem para falar, vou desligar o WhatsApp, não dá. Mas eu agradeço muito, Nelson, por sua presença aqui, e então eu convido a todos para amanhã, por videoconferência, 17 horas, para a conferência do ministro Mauro Campbell e o encerramento. Amanhã, logo após a conferência do ministro Campbell, nós teremos a apresentação de um breve vídeo institucional da escola, feito com muito carinho, com muito empenho, pelos nossos servidores da EMAG, a quem também agradeço por todo o apoio, fundamental, imprescindível apoio aqui na organização deste e de tantos outros eventos. A escola está a todo vapor, presidente, estamos cumprindo a nossa missão. Tá bom? Então, eu declaro encerrada esta sessão, mas pode manter o vídeo para quem quiser assistir pela internet, o encerramento da placa. Eu convido, então, a banca, a nossa presidente, nosso vice-presidente, para o encerramento. Agora, o nosso painel ali vai subir a... O professor Walter e o professor Pier Paolo se levantam. Uma mulher de pele branca e cabelos ruivos se aproxima da bancada e fala com o desembargador Nino Toldo. No canto da sala de paredes brancas, em frente a uma janela fechada, uma placa coberta por um pano verde. O desembargador Nino Toldo, a mulher ruiva, uma mulher de pele branca e cabelos loiros, um homem de pele branca e cabelos brancos, um homem de pele branca e cabelos pretos e o juiz Nelson Alves se aproximam da placa. O desembargador Nino Toldo e a mulher loira retiram o pano verde e revelam a placa. Todos aplaudem. O desembargador Nino Toldo entrega o pano verde para a mulher ruiva que está atrás da placa. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G formando um triângulo.